Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 23, versículo de 35 a 43. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, oferecia-lhe vinagre e dizia: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima de Jesus havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus lhe respondeu: Em verdade eu digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a Igreja Católica celebra nesse último domingo de novembro, a festa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo Rei. Ela foi instituída, essa festa, por um Papa, o Papa Pio XI, em 11 de dezembro de 1925. Então, o calendário litúrgico da Igreja Católica termina nesse domingo agora, no último domingo de novembro. O calendário litúrgico, meus irmãos, é diferente da Igreja Católica, é diferente desse calendário que nós estamos acostumados, Porque para nós o último ano termina dia 31 de dezembro, mas para a Igreja termina agora, nesse último domingo de novembro. Então, meus irmãos, a gente percebe que o reino de Deus é totalmente diferente do reino humano, Meus irmãos, o reinado de Cristo é diferente porque, meus irmãos, o reinado humano, ele é transitório. Quantos já passaram, Quantos reinos já passaram, Nós já tivemos no Antigo Testamento o reinado de Davi, o reinado de Salomão e assim por diante. Os reinos humanos são transitórios, todos passam. Ao contrário, meus irmãos, do reinado de Cristo, ele continua reinando. E as características do reinado de Cristo é totalmente diferente do reinado humano. A começar, meus irmãos, pelo seu trono. O trono de Cristo é a cruz, a coroa de espinho. E sua palavra, que nos ensina: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, aqui nesse evangelho nos lembra os dois bandidos. E um dos bandidos diz: Lembra-te de mim no teu reinado. Esse reconheceu Jesus como rei. E Jesus então responde: Hoje estarás comigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O reino de Deus, meus irmãos, é o paraíso aqui na terra. A grande missão de Jesus foi falar sobre o reino dele. Quantas parábolas tem que ele compara o reino de Deus, A parábola do semeador e assim por diante. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, é um modo de ser, é aquilo que Deus imaginou o homem ser. Ele se encarnou nessa terra para ensinar como o ser humano reage, diante das dificuldades da vida. Ele passou, meus irmãos, por toda a experiência que um ser humano passa na vida. Alegria, tristeza, dor, tudo. E ele então tem um modo de vivenciar. E aí, o reino de Deus, meus irmãos, é não se deixar se levar pelos instintos humanos. O reinado de Cristo, meu irmão, é aquele que delega a todos os seus súditos o poder igual ao dele. Ele faz de nós, meus irmãos, reis. Não é à toa, meus irmãos, que lá pelo nosso batismo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. E ele nos dá, meus irmãos, o Espírito Santo. Ele nos dá o seu poder para nós. Então, o reino de Deus, ele entrega completamente para todo ser humano o poder. O reino de Deus, meus irmãos, é construído a partir do momento em que seus súditos, que somos nós,
começa a viver como Ele. É dessa maneira, meus irmãos, que o reino de Deus acontece. Mas muitas vezes, meus irmãos, reina mais o reino humano em nós do que o reino de Deus. E Deus respeita tudo isso por causa da nossa liberdade. O reinado de Cristo, ele é sublime, mas que passa, meus irmãos, pelo nosso querer. Deus pode tudo, pode sim, Deus pode tudo, mas Deus tem poder para tudo, mas tem certas coisas, meus irmãos, que só tem poder se eu autorizar, porque isso até parece loucura, mas é verdade. Tem muita coisa, minha gente, que Deus faz sem o nosso querer. Por exemplo, o sol, o dia, a noite, as frutas crescendo, as árvores, isso independe do nosso querer. Mas quando toca na nossa existência, na minha vida, Deus age somente quando eu peço, porque uma das maiores graças, meus irmãos, que nós recebemos é que o ser humano tem que nós somos comparados, meus irmãos, à imagem e semelhança de Deus. É a liberdade, meus irmãos, é a capacidade, Ele também nos dá a liberdade, a capacidade de dizer não, né, para as coisas. E mesmo, meus irmãos, mesmo que eu peça a Deus e às vezes não aceita a sua palavra, Ele não deixa de nos amar. E mesmo que eu não o ame, Ele nos deixa de amar. Mas o meu querer, meus irmãos, tem consequência. Deus pode tudo, mas o limite de Deus é o meu querer. Se há muita gente passando fome, é porque o homem é ganancioso, não divide o que tem. Deus respeita, meus irmãos, de tal maneira o ser humano que dá o poder de governar. Mas Deus sabe que sem a sua graça não somos nada. Mas Ele dá a nós o poder. Ele nos confere os dons necessários, a inteligência, a sabedoria, a fé e tudo para que nós possamos transformar esse mundo no reino, o seu reino. Se nós, meus irmãos, 2000 anos passados, já passaram 2000 anos, não conseguimos edificar o reino de Deus, não é erro de Deus, mas o erro é da nossa humanidade. Por isso, meus irmãos, peçamos a graça dele de reinar em nós. E mesmo sendo batizados, meus irmãos, nós somos fracos, pecamos, porque reina mais em nós, meus irmãos, a minha vontade do que a vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós não somos pacientes, nós não somos tolerantes, nós não amamos. E essas são as características do reino de Deus. O reino de Deus, muitas vezes, não passa por nós, porque Deus é amor, compaixão, perdão, paciente. E muitas vezes nós não somos assim. É assim, meus irmãos, que construímos o reino de Deus. O único reino, meus irmãos, que liberta é o reino de Cristo. Então, meus irmãos, peçamos a Deus, meus irmãos, Senhor, restaurai todas as coisas em vosso Filho Jesus, a quem nós consideramos Rei do Universo, e que possamos sempre, meus irmãos, glorificá-lo com nossas vidas. Amém? Amém.